Ok, boa tarde. Estamos aqui hoje com mais uma reunião nossa do Círculo de Leitura. E hoje a gente vai começar a leitura de um novo conto, que é o conto chamado Hospedeiros, que foi escrito pela Octavia Butler. A gente tem hoje, além da nossa equipe regular, né, eu, o professor Kaiser, de Biologia, o professor Bruno, de Português, a gente tem a Alice Gabriel, que é doutoranda em Filosofia na Universidade de Brasília, além de ser professora do IFG de Filosofia também. A gente chamou ela para a gente poder conversar um pouco hoje sobre esse conto, tá? Então, Alice, quer falar alguma coisa antes? Eu só queria falar um pouquinho sobre a Octavia Butler, mas pode ser mais para frente. Não, a gente pode fazer assim, a gente faz uma apresentaçãozinha rápida de quem ela era, né? E aí depois a gente dá uma lidazinha em algumas partes e continua comentando. O que vocês acham? Acho ótimo. Bem-vinda, Alice. Obrigado por aceitar o convite, tá? Eu que agradeço, gente. Estou um pouco nervosa aqui. Imagina. Esse novo formato, né, de conversar sobre... Agora tudo é digital. Eu mesmo nem existo, eu sou uma inteligência artificial. Eu sou só um avatar aqui, gente. Só um avatar. Bom, gente... Não, fala, desculpa. Eu não sei se não, você... fala só o básico e aí você fala mais coisas, porque a Alice, gente, ela fez uma pesquisa sobre Octavia Butler como monografia na graduação, não foi? Além de ter um trabalho muito grande relacionando justamente feminismo e teoria de ficção científica, tá? A Alice realiza esse trabalho há vários anos e Octavia Butler, né, vai ser justamente uma das maiores expoentes que a gente tem para fazer essa relação entre feminismo, entre raça também e ficção científica. A obra dela é muito profícua justamente por todos esses temas que vão aparecer, né? Então, Octavia Butler, ela é uma escritora que nasce em 47, né? Ela morre em 58, ou com 58 anos, ela morreu novinha. Que ela ganha, né, nos anos 80, ganha os prêmios Nebula, prêmio Hugo, que são grandes prêmios da ficção científica. E, como eu já tinha dito antes, né, ela tem essa questão muito grande de tentar abordar, uma escritora negra, e tenta abordar essas questões, né, de personagens, histórias que são mais afrocentradas, não é? Eita, nós! Não, eu quero ler também. Agora, eu tô bem aqui na frente dos tópicos, não consigo chegar. Legal, Kaiser, obrigada. Gente, o Kaiser, ele sempre faz essas apresentações de PowerPoint que eu adoro. Meu sonho é aprender. Ele coloca essas temáticas aqui que são muito interessantes, né? A Alice pode até comentar um pouco sobre elas daqui a pouquinho, de como é que a Octavia Butler ela aborda nas suas obras questões como a hierarquia contemporânea, coisa que aparece constantemente, né? Uma crítica à noção de hierarquia, a relação da hierarquia com a espécie humana, as questões de raça e de gênero, como é que ela se enquadra também um pouco no afrofuturismo, né? E tudo mais. Vamos lá, Alice. Bem, como a Bárbara estava chamando a atenção, eu trabalho mais ou menos com ficção científica escrita por mulheres. Desde a graduação, isso foi o foco da minha graduação, né, em filosofia, tentando ver aonde que os textos me levavam, e um dos textos foi justamente do Octavia Butler, a trilogia de Xenogênese dela, né, que são 3 livros, que estão sendo publicados agora pela editora Morro Branco, em português. Já tem o primeiro e o segundo livro, que é o Despertar e o Ritos de Passagem. Eu e a Bárbara, a gente tem um grupo que a gente discute esses livros nas terças-feiras. Também, assim, né, virtualmente, claro, tempos de pandemia, né? Então, em tempos de pandemia, a gente recorreu a sci-fi escrita por mulheres, né? Mas daí, na graduação, eu estudei 2 autoras, a Octavia Butler e a Joanna Russ, que também escreve sci-fi pensando em mundos alternativos, que coloquem a pulga atrás na orelha da gente sobre as questões de gênero, né? No caso da Joanna Russ, gênero é central, né? No caso da Octavia Butler, a gente vai ver que gênero e raça são 2 elementos que ela articula o tempo inteiro, né? No mestrado eu fui estudar outra parada, fui estudar filosofia francesa, mas eu não tive condição de não incluir a sci-fi, então a conclusão do meu texto é sobre a Octavia Butler e a Russ, e em que medida elas... Aliás, Octavia Butler e Ursula Le Guin. Em que medida elas
há uma abertura para o futuro, na ideia de diferença, na ideia de diferença sexual. E no doutorado agora, sci-fi, eu vou estudar mais próximo, né? Isso vai ser mais central para mim. Porque eu estou pensando a ideia de reprodução, e aí a Octavia Butler, e principalmente esse conto, enfim, cresceram de importância, né? Como a Bárbara estava falando, a Octavia Butler foi uma escritora que morreu muito jovem, mas que teve uma vida muito produtiva, né, do ponto de vista do que ela escreveu, né? Ela escreveu poucas histórias curtas, essa é uma delas, mas foi essa história que fez com que ela ganhasse os prêmios, né? O Nebula e o Hugo. Então, ela é a primeira escritora mulher negra nos Estados Unidos a ganhar um Hugo e um Nebula Awards por uma história curta, né? E abriu caminhos, né? Abriu caminhos para que outras pessoas pudessem se ver esse peso da representatividade, né? Se ver produzindo e escrevendo sobre ficção científica. Ela até fala que nunca falava, né? Que nunca tinha pensado nela nesses termos, né? Até porque tem Samuel Delany, tem outros escritores negros de ficção científica que são anteriores historicamente a ela, né? Historicamente é meio ruim, né? Mas enfim. Mas, enfim, ela é uma mulher negra escrevendo sci-fi e ela vai dizer, olha, eu estou escrevendo isso porque é isso que eu leio, é isso que me motiva, é isso que me faz pensar para além também dessa realidade dura e fodida mesmo. Desculpa, pode xingar aqui. Tá liberado. De uma hierarquia de raça, né? A gente tem que lembrar que ela nasceu em 47, período de segregação racial, de luta pelos direitos civis. Então, isso tem um impacto também na escrita da autora, né? O primeiro livro dela é o Kindred, já tem em português, né? E o último livro, se eu não me engano, se chama Fledging. Esse ainda não tem. O que a gente tem dela em português pela Morro Branco é justamente os... Ó, a Bárbara mostrando ali o Kindred. Droga, cadê a parábola do semeador? Ah, deixei. Tem as parábolas. Eu leio. As parábolas estão em português, o Kindred e os dois primeiros da Xenogênese, né? Sim. Eu vou, Alice, só um instante, eu vou exibir aqui esses livros que você comentou agora. Vários deles têm premiações, né? De ficção e fantasia. Essa é uma das primeiras premiações que ela recebeu, né? O Prêmio Hugo de Melhor Conto, em 83. Speech Sounds, né? Ele está também no livro que chama Blood Child, né? Também é uma história curta. Isso. Aí tem aqui o Blood Child, de 84, que ela recebeu vários prêmios por esse conto, né? Uhum. E esses que você acabou de falar, a parábola... eu acho que aqui em português traduziram como do semeador. Eu não li esse texto, não sei se seria melhor da semeadora. Vocês leram? Talvez. Não sei se sabem, né? E a Parábola dos Talentos, que é o segundo, né, da série, que também recebeu. E esse segundo recebeu o Prêmio Nebula também, né? Só para o pessoal ver os livros aí. Não, e enfim, não tem como você não ficar tocada, na real, pelos textos dela, né? Ela é uma escritora muito, muito competente, assim, em te jogar no meio das situações, né? Onde você se vê cercado e você se vê nos dilemas que o personagem ou a personagem enfrentam, né? Não sei se a gente já começa a falar do conto, não sei o que vocês acham. Normalmente a gente faz dá uma sinopsezinha dos contos para quem está assistindo, né? Alguém quer fazer a sinopse? A Bárbara? Vamos falar por alto, assim, como é que... Gente, devo admitir que esse conto foi o primeiro contato que eu tive, né, com a obra da Octavia Butler. E eu lembro de comentar com a Alice, com o pessoal do grupo, falando, gente, eu fiquei muito tensa lendo esse conto, o que é isso, né? Porque ele vai trazer justamente essa temática, né, de como é que a gente tem uma parte da espécie humana, ela vai
né, se mudar, assim, tipo, ir para exílio em outro planeta, né, vai para uma diáspora em outro planeta, e nesse outro planeta a gente tem essa espécie alienígena, que os Tlic, né, eu adoro esses nomes, assim, os Tlic, que vão ter uma relação bem, bem curiosa com os humanos, e que não é à toa que o nome do conto em português é hospedeiro, né, porque os humanos, eles vão ser, de certa maneira, sem tentar dar spoiler. Gente, mas, pô, todo mundo que queria ler, acho que leu, né? São 20 páginas. Mas os humanos vão ser hospedeiros desses alienígenas, né? Vai ter uma relação entre os dois de reprodução, uma relação das famílias híbridas e tudo mais, assim. Vão ser bem interessantes. Então, esse conto, ele fala basicamente dessa relação entre essa Tegatoi, é assim que fala, Alice? Liberdade poética aqui pra gente, tá? Entre essa Tegatoi. É o nome alienígena, né? Segundo o Bruno. O nome alienígena, né? Como é que alguém pode cobrar a pronúncia correta de um nome alienígena? e a família humana com quem ela se relaciona, tá? E uma dessas pessoas da família humana vai ter que ser um hospedeiro para poder ajudar a alienígena a procriar a sua família, né? A reproduzir a sua família. Mais alguma coisa, Alice, que você acha que é bom a gente dar aí de resenha? A gente vai acompanhar um dia na vida desse menino, que é o Gun, né? Que é o menino escolhido para ser o hospedeiro dos ovos da Tegatoi. E nesse dia, o que acontece? Nesse dia, o Gun presencia um parto, né? Uma cesariana de um outro macho humano que estava passando mal na rua e etc. E isso vai impactar na escolha que ele tem sobre se ele quer continuar essa relação, né, ou não. Então, a Octavia Butler joga a gente no dia mais crucial da vida desse menino, né? E daí, enfim, acho que isso é muito... O conto é muito impactante, né? Porque ele vai descrevendo, né? O conto vai descrevendo, não é o autor. Ele vai descrevendo o processo desse humano que está N-Tlic, né? Sei lá, que é o grávido dessas larvas, e de como essas larvas têm que ser tiradas, a não ser que você queira que esse humano seja sacrificado, né? Morra. Então, não tem como não dar spoiler conversando sobre esse conto, eu acho, né? Eu acho que tem que dar spoiler mesmo. Porque eu acho que a ideia de gestar e parir aqui, elas vão ser descritas de uma forma muito brutal, né? Então, mesmo que a gente esteja falando aqui, eu acho que isso não chega aos pés da brutalidade que é encontrar contexto, né? Fala, desculpa. O texto traz esse estranhamento, né, muito forte quando a gente está lendo, que tem desse alienígena ali, né, que tem uma relação de proximidade como se fosse uma tia ali do Gun, né, uma tia da família na sala, mas é algo monstruoso, né? Eu encontrei várias imagens inspiradas nesse texto na internet e, para quem está vendo, né, seria uma coisa mais ou menos assim, a Tegatoi, né, uma coisa meio uma artrópode, né? E que no começo do conto, está lá sentada no sofá com a família, né? E tem essa relação um pouco estranha ali de amor, estranheza e repulsa aquele ser, né? Acho que a gente podia começar a ler um pouquinho e aí para já dar um pouco a tonalidade do conto e comentar mais o que vocês acham. Legal. Quem quer ler aí? Como vocês fazem? Vocês projetam, é isso? Compartilha. Projeto é ótimo. A gente projeta em português, né? Eu baixei em inglês aqui também, mas... Beleza, deixa eu tirar a minha cara da frente do texto. Vamos lá. Minha última noite de infância começou com uma visita à minha casa. As irmãs de Tegatoi tinham nos dado 2 ovos estéreis. Tegatoi deu um à minha mãe, irmão e irmãs. Ela insistiu para que eu comesse o outro sozinho. Não tinha importância. Havia ainda o suficiente para deixar todo mundo se sentindo bem. Quase todo mundo.
Minha mãe não quis comer. Ficou sentada, vendo todo mundo sonhar sem ela. A maior parte do tempo, estava olhando para mim. Fiquei encostado na barriga macia de tia Toy, chupando meu ovo de vez em quando e pensando nas razões que minha mãe teria para se negar aquele prazer inofensivo. Estaria com o cabelo menos grisalho se de vez em quando se divertisse um pouco. Os ovos prolongavam a vida, prolongavam o vigor. Meu pai, que nunca recusara uma em toda a sua vida, vivera mais do que o dobro do tempo normal. No final da vida, quando eu devia estar velho e cansado, casara-se com minha mãe e tivera 4 filhos. Entretanto, minha mãe parecia satisfeita em envelhecer prematuramente. Vi que ela olhou para o outro lado quando vários dos membros de Tia Toy me puxaram para mais perto. Tia Toy gostava do nosso calor corporal e tirava vantagem dele sempre que podia. Quando eu era pequena e passava mais tempo em casa, minha mãe tentava me ensinar a maneira certa de lidar com Tia Toy. Dizia que eu devia sempre ser respeitoso e obediente, porque Tia Toy era funcionária do governo do Slick, encarregada da reserva e, portanto, o membro mais importante da sua raça a lidar diretamente com os terráqueos. Era uma honra, disse minha mãe, que uma pessoa assim tivesse decidido entrar para a nossa família. Minha mãe costumava falar de uma maneira muito séria e formal quando estava mentindo. Eu não fazia ideia de por que ela estava mentindo, ou mesmo a respeito de que estava mentindo. Era mesmo uma honra ter Tia Toy na família, mas isso não podia ser considerado uma novidade. Tia Toy e minha mãe eram amigas de longa data, e Tia Toy não estava interessada em ser homenageada na casa, uma pessoa assim que considerava como seu segundo lar. Ela simplesmente entrou, sentou-se em um dos sofás especiais e me chamou para mantê-la aquecida. Era impossível ser formal com ela enquanto eu estava encostado na sua barriga e eu ouvia queixar-se, como de costume, de que eu era magro demais. Você está melhor, disse-me ela desta vez, apalpando-me com 6 ou 7 dos seus membros. Está ganhando peso finalmente. A magreza é perigosa. Os movimentos mudaram sutilmente, tornaram-se uma série de cadeias. Ele ainda está magro demais, disse minha mãe de repente. Tá bom já ou então leio mais um pouquinho? Você que sabe. Alice? Eu tenho algumas coisas a dizer sobre esse texto, né? Assim, essa parte. Não sei se... Então bora nessa. Eu acho que ela já... Primeiro de tudo, essa parte sobre estar magro demais, impossível não lembrar do João e Maria, né? Sim, com certeza. E eu estava lendo uma entrevista com a Octavia Butler ontem e ela chama atenção como, antes dela encontrar a ficção científica, os contos de fada e as ficções fantásticas para o público adolescente era o que ela mais lia, né? E a outra coisa que me chama atenção nessa parte é como ela já está criando, já está dando a tônica de que a discussão sobre maternidade, por um lado, e adoção, por outro, não sei se opostos, não, vai ser central aqui, né? Gunn começa a falar sobre a mãe dele, sobre como a mãe dele, essa parte assim, ele ainda está magro demais, é a mãe dizendo, olha, não está na hora ainda, não está na hora dele receber seus ovos, segura aí, né? E, ao mesmo tempo, essa coisa da Tia Toy ter adotado a família para si, né? Então, enfim, eu acho que a maternidade aparece aí. Tem várias mães nesse conto. Tem a própria Lien, que é a mãe do Gunn. O Gunn aparece como uma figura materna, de certa forma, né? Tem o Bran Lomas, que é o homem que vai ter o parto forçado e assustador no meio do conto. E tem a Tia Toy, né? E tem a Tia Toy, ela também é uma figura materna. Então, ela explode a maternidade em vários polos. E, ao mesmo tempo, a gente vai ver que não tem macho clique, né? Eles não desempenham nenhum papel aqui. Então, já tem uma inversão de uma hierarquia de gênero suposta entre os humanos que está em jogo no conto, né? Afinal, o principal papel de maternidade, né, na questão da reprodução, quem vai estar desempenhando aqui são os machos humanos, numa inversão, né, sendo inseminado também não é uma palavra boa, mas sendo engravidados, ou sei lá,
por uma fêmea, né? Uma fêmea de outra espécie, mas ainda assim uma fêmea. Então, e isso é um tema central, pelo menos do jeito que eu vejo, em algumas obras da Octavia Butler, essa inversão, nem sempre muito didática, né? Muitas vezes ela é mais, caraca, o que está acontecendo, do que explícita, panfletária. Não tem panfletarismo na obra dela, né? Mas ela já está incomodando a gente, de certa forma, com o jeito que a gente pressupõe que a hierarquia de gênero, ou hierarquia entre os sexos, sei lá qual é o termo que vocês vão querer usar, funciona. É só isso. Muito legal, Alice. Outra coisa também que eu acho interessante que a gente tem agora nesse primeiro trecho é justamente a gente ver a questão da reserva, né? Que já fica, tipo, subentendido que os seres humanos, eles estão em outro lugar, e em outro lugar que eles estão meio contidos, né? Eles não estão vivendo tranquilamente, autonomamente dentro desse novo outro planeta, não é? Eles estão numa relação hierarquizada, e eles são a parte baixa da hierarquia, né? Isso vai ser explicitado um pouco mais ao longo do conto, mas que é muito interessante, né? Eu até falei já para a Alice que uma das coisas que eu achei mais interessante é essa análise que o Octavia Butler vai ter da hierarquia, assim. Eu acho massa demais, fico emocionada. Na Xenogênese tem essa coisa dela dizer que os seres humanos têm duas características que são fundamentais, que é a inteligência e o senso de hierarquia, e que o senso de hierarquia ele é muito mais presente, constante, mais terráqueo do que a inteligência, né? A inteligência é uma coisa que os humanos desenvolvem, mas a hierarquia é alguma coisa que para ela está na base dos mamíferos mesmo, né? Uma coisa mais primeva, mais primitiva, né? E que essa combinação é uma combinação muito, muito ruim, né? E que leva... Preciosa. Mas o que eu acho bonito é que ela aposta que é uma combinação que possa, enfim, ser explodida futuramente, né? Então, isso eu acho bem... Eu acho que tá aí também o afrofuturismo dela, né? Se é que a gente pode dizer nesses termos. Ela tá pensando numa transformação da humanidade. Ela tá pensando em mudança. Eu tô lendo também, junto com a Xenogênese, relendo a Xenogênese, eu tô lendo a Parábola, né? Eu li a Parábola dos Talentos há um tempão atrás, sem saber que era o segundo livro. E aí agora eu tô lendo a do Semeador. Agora as coisas estão fazendo sentido. Agora eu tô lendo a Parábola do Semeador, e a ideia de mudança é fundamental, né? Mudança é o Deus desse universo que a Lauren Olamina está propondo, né? Então... eu nunca tinha lido nada do Octavia Butler, esse é o primeiro conto, graças a Bárbara aí que sugeriu, né? Eu comprei aqui uma coletânea de contos pós-apocalípticos, que tem um conto dela, mas eu não cheguei nele ainda. Então esse foi o primeiro que eu li. É o Speech Sounds, né, que você mostrou, não exato, é? É o Dons da Fala, né? Exato. E é interessante isso nesse conto dos hospedeiros, né, que em inglês é Blood Child. Eu não gostei tanto da tradução para o português, mas ok. Mas isso que a Bárbara comentou, né, que os humanos estão nessa reserva, como se eles fossem quase uma espécie ali que tem que ter um manejo ecológico para não desaparecer, né? E ao longo do texto a gente vai ver como essa reserva funciona também com uma certa forma de fazenda de seres humanos, né? Reproduzindo ali esses hospedeiros para novas larvas aí dos Tlic, né? Então é muito legal. E o que a Alice falou, que por que eu falei que eu nunca tinha lido nada do Octavia Butler? Então tudo que eu sei sobre ela não é comparação com outros textos, foi coisas que eu fui ler pesquisando aqui na última semana sobre a autora, né? E essa questão da hierarquia que a Alice falou, né, que ela considera que está em outras espécies, aí realmente, né, pensando, a gente vê que outras espécies de mamíferos, todos, principalmente os primatas, vão ter uma hierarquia interna ali, às vezes com um macho dominando um harém, às vezes com um grupo de machos dominando um grupo de fêmeas. Em um caso único, você tem os bonobos, não sei se vocês conhecem, que são as fêmeas dominando os machos, né? Mas sempre tem essa hierarquia, né? A Bárbara ficou feliz, ó.
E é legal trazer essa coisa no conto, né? Eu achei bem interessante. Que é uma ficção científica que traz muitas coisas, basicamente, né, relacionado à biologia e à sociedade, né? Ao contrário de outros que a gente viu aqui antes, que eram focados na física, né? Coisas desse tipo. O Octavia Butler, ela estudava muito, né, sobre antropologia, sociobiologia, esses eram elementos que interessavam o autor, e ela era meio, tipo, focada, eu vou lá na biblioteca e ler tudo sobre isso, ela fazia uma pesquisa extensa, né. Eu até queria falar sobre isso. Esse conto, ele surgiu, eu falei isso já uma vez, né, algumas vezes lá no grupo, né, Bárbara? Esse conto, ele surgiu porque a Octavia Butler estava escrevendo... eu adoro essa história. Ela estava querendo escrever a Xenogênese, né, que é essa trilogia, né, são 3 livros sobre a relação entre os humanos e uma outra raça alienígena, que são os Oncali. E para estudar sobre isso, e é uma história que parte dela se passa na Amazônia peruana, para estudar isso, ela foi ao Peru. E antes de ir, ela estava lendo sobre o Peru e ela ficou sabendo que, bem, como aqui no Brasil, no Peru tem mosca varejeira, né? E que a mosca varejeira implanta seus ovos na carne dos animais. E, enfim, ela ficou morrendo de medo, né? Falou, não vou para um lugar onde tem um animal desse que pode botar ovos em mim e aí as larvas vão eclodir, vão comer minha carne. E para lidar com o medo e a ansiedade disso, ela escreveu esse conto, né? Então, tem todo esse investimento pessoal mesmo, na transformação de si mesmo através da escrita. Isso eu acho muito maravilhoso, assim, muito... né? E explica um pouco, né, da dinâmica no conto, né? O Kaiser falando com o microfone fechado. Sempre faço isso. Vocês querem ler mais um pouquinho do conto para a gente comentar mais? Vamos sim. Acho que o pessoal aqui no YouTube falou para a gente ler um pouquinho. Você está acompanhando aí o YouTube? Eu estou tentando acompanhar o YouTube e a conversa ao mesmo tempo. Você coloca aí pra gente, Kaiser? Estou botando. Gente, eu não sei nem compartilhar a tela aqui. Se depender de mim para fazer alguma coisa um dia, vocês estão perdidos, viu? Sim, eu acho legal que agora a gente vai falar da relação do ovo, né? Vamos lá. Tigatoy levantou a cabeça e talvez 1 metro do corpo para fora do sofá, como se estivesse se sentando. Olhou para minha mãe e minha mãe desviou os olhos, com ar cansado. Lien, gostaria que comesse o que sobrou do ovo de gamba. Os ovos são para as crianças, disse minha mãe. Eles são para a família. Comam, por favor. Obedecendo a contragosto, minha mãe tirou-o de mim e colocou-o na boca. Estavam apenas poucas gotas na casca elástica, agora murcha, mas ela as espremeu, engoliu-as e em pouco tempo, algumas das rugas de tensão começaram a desaparecer de seu rosto. É bom, suspirou. Às vezes me esqueço de como é bom. Devia comer mais, disse Tigatoy. Por que você está com tanta pressa de envelhecer? Minha mãe não respondeu. Gosto de poder vir aqui, disse Tigatoy. Esse lugar é um refúgio por causa de você, mas você não se cuida. Tigatoy estava dividida. Seu povo queria que mais de nós estivessem disponíveis. Só que ela e sua facção política se colocavam entre nós e as hordas que não compreendiam por que havia uma reserva. Porque não era possível requisitar, contratar, recrutar qualquer terráqueo. Ou compreendiam, mas no seu desespero não se importavam. Ela nos distribuía para os desesperados e nos vendia para os ricos e poderosos, em troca de apoio político. Assim, éramos necessidades, símbolos de status e uma raça independente. Ela supervisionava a formação das famílias, pondo um fim aos últimos vestígios do antigo sistema de separar as famílias para satisfazer aos cliques impacientes. Eu vivera com ela no mundo exterior. Tinha visto a sofreguidão com que algumas pessoas olhavam para mim. Era um pouco assustador saber que apenas ela se interpunha entre nós
e o desespero que facilmente poderia nos estragar. Minha mãe às vezes olhava para ela e me dizia: tome conta dela. Eu me lembrava de que ela também estivera no exterior, sabia como era. Tigatoy usou 4 dos seus membros para me afastar dela. Vá, Agan, disse. Sente-se ali com suas irmãs e aproveite o prazer de não estar sóbrio. Você comeu a maior parte do ovo. Yen, venha me aquecer. Minha mãe hesitou por alguma razão. Uma das minhas memórias mais antigas é a de minha mãe deitada ao lado de Tigatoy, conversando a respeito de coisas que era incapaz de compreender, levantando-me do chão e começando a rir enquanto me colocava sentado em um dos segmentos de Tigatoy. Naquela época, ela comia sua cota dos ovos. Imaginei quando teria parado e por quê. Ela se deitou ao lado de Tigatoy e todos os membros do lado esquerdo de Tigatoy a envolveram, segurando-a frouxamente, mas de forma segura. Eu sempre achara confortável ficar deitado daquela forma, mas, com exceção de minha irmã mais velha, ninguém na família apreciava aquilo. Diziam que se sentiam prisioneiros. Tigatoy estava mesmo a fim de aprisionar minha mãe. Depois do que fez, moveu ligeiramente a cauda e disse: você quase não comeu do ovo, Lien. Está precisando dele agora. A cauda de Tigatoy se moveu mais uma vez, tão rápido que eu não teria percebido se não estivesse prestando atenção. Sua picada fez brotar apenas uma gota de sangue da perna da minha mãe. Minha mãe deu um grito, provavelmente de surpresa. As picadas dos flicks não doem. Depois, suspirou e pude ver seu corpo relaxar. Ajeitou-se languidamente em uma posição mais confortável, ainda aninhada nos membros de Tigatoy. Por que fez isso? Perguntou com voz sonolenta. Não aguentei mais ver você sofrer. Minha mãe deu de ombros. Amanhã, disse. Isso mesmo. Amanhã você vai sofrer de novo, se for preciso. Por hoje, porém, só por hoje, fique aqui deitada, me aqueça e me deixe aliviar a sua dor. Acho que tá ok. Sim. E aí, gente? Querem comentar? Eu acho muito legal essa parte que mostra como os flicks, eles dão uma contrapartida de entorpecente para os humanos, né? Deixando eles meio... Enfim, uma droga que eles dão tanto com os ovos quanto com essas picadas, né? Que também a gente vai ver depois no texto que são anestesiantes também, né? Dor e tudo. Como uma forma, me parece, de manter eles dóceis, alguma coisa assim. E essa vantagem parece também de que retarda o envelhecimento dos seres humanos. Né? Essa questão de docilidade dos corpos é interessante, né? Ainda mais porque na filosofia isso vai ser um assunto bem interessante, assim, em termos de controle do corpo, controle da vida, etc e tal. Mas, assim, uma coisa que eu acho bem interessante na Octavia Butler, principalmente, né? Principalmente não, né? O que eu tô falando principalmente? Como se eu estivesse lendo tanta coisa assim para falar principalmente. Mas que fica, assim, bem clara nesse ponto. E depois, né? Na xenogênese, é uma relação, por exemplo, que a gente estava vendo, né? Dessas picadas, assim, que são anestésicas, que dão prazer e tudo mais. Como é que a gente vai... o Kaiser, até bom que o Kaiser tá aqui, que ele dá para falar um termo mais específico, assim. Uma espécie, assim, de... simbiose, não simbiose, né? Mas, assim, onde cada um vai entrar com uma contrapartida, né? Um comensalismo ali. Comensalismo. Show. Cada um entra com uma contrapartida, né? Porque, por exemplo, depois a gente vai ver na xenogênese que assim, os Ankari, eles vão ter várias outras contrapartidas para os humanos, né? Eu estava lendo esses dias agora o Ritos de Passagem, e aí tem uma hora que um personagem, não vou dizer quem, porque eu não vou dar spoiler desse, o personagem tá lá, né, passeando não, né, fugindo da floresta, e aí tipo, fica pensando, poxa, né, eu vou ter várias picadas de mosquito, várias coisas aqui que podem me atacar e não vai ter nenhum alói para poder me ajudar a me recuperar e tudo mais. Ou seja, não vai ter essa contrapartida alienígena que vai ajudá-la a sobreviver, né. Essa é uma coisa que eu acho bem interessante, assim, acho que a Alice pode comentar mais sobre isso. A Octavia Butler, ela falou sobre esse conto em termos de uma história de simbiose, né? Uma interação entre duas espécies, e isso também está posto na xenogênese, né? Uma interação entre duas espécies que, teoricamente,
é um arranjo que elas vão ter que se submeter e agora, enfim, elas vão ter que viver nesses termos, né? Esse trecho me chama muita atenção a parte que ela vai falar sobre a reserva e daí eu não me recordo se essa tradução tá legal ou se não tá, porque tem só aquele parágrafo, né, falando sobre a reserva, e aí a gente não, pelo menos eu não entendo direito se a reserva convive com um espaço onde os humanos vivem soltos, rebeldes, ou se não, né? Na verdade, isso fica meio nublado aqui na minha cabeça. Mas me parece que a reserva é isso, né? Um manejo ecológico, mas é um manejo ecológico para as duas espécies, né? Porque os seres humanos precisam dessa conexão com os pliques, mas os pliques dependem bastante, né, que os humanos se deixem impregnar. Se deixem é complicado, porque o consenso é um conceito complicado aqui nesse conto, da mesma forma que é um conceito complicado na xenogênese, né? Vários temas que aparecem aqui vão aparecer de maneira ampliada nesse livro, de maneira que eu tenho falado sobre isso, né, que eu acho que esse conto, ele não é só um esforço de dar conta da mosca varejeira e da ansiedade da Octavia Butler, mas ele é também um laboratório para o livro inteiro, né? Então, as temáticas de exploração reprodutiva brutal, ao mesmo tempo uma noção de uma sedução e de um amor quase romântico entre essas espécies. Então, você não sabe qual é o limite entre amor e opressão, né? Eu acho que é basicamente o que está em jogo aqui, né? E, ao mesmo tempo, também acho que é parte da recusa da Lien Ategatoi, né? Essa xenofobia explícita nesse trecho, também é um tema que vai estar muito presente lá na xenogênese, né? Essa repulsa humana pelo alienígena, ou um apego brutal à humanidade, também não sei, né? Então, a Ategatoi fala, você está com pressa de envelhecer? Não, ela está com pressa, ela está com receio de se conectar ainda mais intimamente com a Ategatoi, né? Apesar delas terem uma história de vida juntas. Não sei. Mas é isso, né? A conexão entre essas espécies vai mudar as duas espécies. É uma história de transformação. Tudo bem que não vai ter mistura genética aqui, mas o arranjo de parentesco, né? Então, uma mudança cultural aí de um arranjo de parentesco diferenciado, ele já está dado, né? Já mudou as duas espécies. Sim. Eu acho que uma coisa que talvez seja... Rapidinho, Kaisa. Uma coisa que talvez seja legal a gente fazer é tentar explicar um pouco qual que é esse significado, né, de xenogênese, como é que esse termo vai ser importante para a obra dela, né, em relação à diferença e tudo mais. E, Kaiser, estão perguntando aqui no chat qual que é o conceito de comensalismo. Então, acho que se o Kaiser pudesse começar explicando o conceito, e depois a Alice falar um pouco da xenogênese, seria legal. Eu ia falar sobre isso mesmo. Obrigado, Bárbara. Porque eu comentei, né, que seria um comensalismo, a Alice falou que a Butler descreve como uma simbiose mesmo. A diferença que a gente tem na simbiose e comensalismo em biologia é que simbiose, as duas espécies não poderiam viver separado uma da outra, né? Já no comensalismo, elas podem ter uma vida independente, mas juntas elas se beneficiam mutuamente ali, uma outra, sem nenhuma delas sair num prejuízo, né? E você tem outras relações entre espécies, como o parasitismo, que é uma espécie explora a outra, né, entrando no corpo e causando mal a esse organismo. Na biologia, essa relação dos cliques com os humanos estaria aí entre o comensalismo e o parasitismo, porque, na verdade, os ticos deram um jeito de ser um comensalismo, né, do humano não morrer ali. Mas, na verdade, tem ali um período de sofrimento, né, e de risco de vida no momento que a larva eclode dentro do ser humano.
e que pode levar à morte do cara se um desses alienígenas, um desses Strix, não for lá e fizer uma cirurgia, quase uma cesariana, né? Bastante dolorosa, porque não tem um útero, tem que ficar procurando onde está a larva, né? E para impedir que haja essa morte, né? E depois eles cuidam do ser humano, né? A gente vai ver. Então, por essa intervenção depois, né, dessa cirurgia e das convalescenças, se torna quase um comensalismo, né? Mas eles referem no conto a uma época em que os seres humanos eram vistos pelos Strix só como animais, né? E me parece que nessa época não tinha esse cuidado todo, seria mais uma relação de parasitismo. Eu achei interessante que esse conto, eu tinha visto que a publicação quando era década de 90, depois eu fui ver que era 85, na verdade, a primeira vez que foi publicado. E essa semana eu estava aqui em casa com o meu filho, estava aqui em casa, e a gente ficou revendo toda a saga do Alien, né? E com o primeiro filme, acho que é 79, o segundo, 86, logo depois, e é bem semelhante, né? Só que os aliens botam essa larva dentro do corpo da pessoa e deixa matar a pessoa, né? É um parasitismo mesmo. E é legal que vocês vão falar sobre o que é xenogênese agora, né? Pelo que a Bárbara comentou. E aí eu lembrei que no Alien, o Alien é chamado de xenomorfo também, né? Eu me pergunto se tem alguma influência até se a Alice leu alguma coisa da Butler ter sido influenciada por esse filme aí, na época ou não. Acho que antes da Alice responder, Márcia Kaiser, bem legal isso. Eu acho que talvez, então, o conceito de simbiose, não sei se a Alice concorda comigo, mas eu acho, então, que a noção de simbiose ela tem muito mais a ver com o que ela vai desenvolver na trilogia da xenogênese, que na trilogia da xenogênese é uma necessidade mesmo dos dois para poder. Sim, a troca é mais profunda, né, talvez, na xenogênese. Sobre isso que o Kaiser estava falando, eu só pensei aqui, na verdade é uma observação meio... não consigo não projetar nesse conto e na xenogênese também uma visão sobre o controle da medicina sobre os corpos, principalmente sobre os corpos das mulheres, né? Então, acho que aqui, muitas vezes, os alienígenas aparecem como essa figura da técnica brutal, eu só falo brutal, né? Tá difícil hoje. Do controle sutil e, ao mesmo tempo, violento que a medicina tem sobre os corpos das mulheres, principalmente se a gente for pensar no surgimento da ginecologia, né, como uma ciência, né? Mas, enfim, é um parêntese, porque isso aí também leva a outros lugares. Sobre o conceito é ótimo. O filósofo gosta de enfiar conceito em tudo quanto é lugar. Sobre o termo xenogênese, né? Eu entendo que na obra, primeiro, que é central para a obra da Octavia Butler, pelo menos o que eu conheço da obra dela, né? Eu não conheço tudo. É essa noção da transformação, da mudança e da diferença. E eu acho que a xenogênese se chama xenogênese porque ela está tentando pensar nessa origem dessa transformação do humano se transformando no estranho, no estrangeiro, no diferente, né? Então, é isso, né? Ela vai contar a história de como essa outra espécie, que são os Oncali, vão se transformar geneticamente também a partir do encontro com os humanos, dando origem a um novo... Nem sei, porque eu não tenho vocabulário... Não dá nem para usar a biologia, eu acho, né? Porque... Nem existe vocabulário para isso. Ela está falando do cruzamento entre espécies, uma espécie alienígena e uma espécie humana, que vai dar origem a uma outra coisa. Mas esse encontro, ninguém vai sair... É um hibridismo bizarro. Ninguém sai como entrou. Exatamente.
Ninguém vai sair intocado pela mudança, né? A mudança vai ser radical. Brutal. Brutal. Acho que é Gente, isso, não sei. só acompanhando aqui na nossa live, a Juliere Nóbrega mandou um oi para Alice. Bonitinha. Vou mandar um coraçãozinho. Sim. E o Marcos Paulo da Silva também falou que está muito orgulhoso e privilegiado de ser aluno do IFB. A gente é que está orgulhoso de ter alunos que vêm assistir nossas lives sobre literatura e ficção científica com nossos convidados. Gente, vocês querem ler mais um pouquinho? Bora. Coisa que eu queria comentar. Não, mas acho que tudo que a gente vai comentar dá pra gente comentar ao longo do texto, né? Porque ele é um texto muito denso, assim, e que abre essas portas todas pra gente pensar as mais diversas coisas. Eu queria que ele chegasse e falasse um pouquinho mais da reserva, né? Alguém quer ler agora, não? Quer ler, Bruno? Tá, eu posso continuar lendo, então. Manda aí. Projeta. Você pode ler? Então vai lá, projeta pra gente. Ele ainda... Tá aparecendo aí? Ele ainda é meu, você sabe, disse a minha mãe de repente. Nada poderá comprá-lo de mim. Sóbria, jamais teria abordado o assunto. Nada, concordou Tigatoy, tentando ser gentil. Acha que eu venderia em troca de ovos, em troca de uma longa vida, meu próprio filho? Claro que não, disse Tigatoy acariciando os ombros da minha mãe, brincando com seus cabelos longos e grisalhos. Eu gostaria de ter tocado minha mãe, compartilhado aquele momento com ela. Ela tomaria minha mão se eu a tocasse. Liberada pelo ovo e pela picada, sorriria para mim e talvez dissesse coisas que vinha guardando havia muito tempo. Amanhã, porém, se lembraria de tudo aquilo como uma humilhação. Era melhor eu ficar quieto, sabendo que ela me amava acima do dever, do orgulho e da dor. Xuan Hoa, tire os sapatos dela, pediu Tigatoy. Daqui a pouco vou picá-la de novo e ela poderá dormir. Minha irmã mais velha obedeceu, cambaleando um pouco quando se levantou. Quando terminou, sentou-se ao meu lado e segurou minha mão. Sempre fomos muito unidos. Minha mãe encostou a nuca na barriga de Tigatoy e tentou, daquele ângulo impossível, olhar para o rosto largo arredondado. Vai me picar de novo? Vou, Lee. Vou dormir até amanhã ao meio-dia. Ótimo, está precisando. Quando foi que dormiu pela última vez? Minha mãe fez um muxoxo. Devia ter pisado em você quando você era pequena, murmurou. Era uma velha piada das duas. Tinham crescido juntas, embora Tigatoy, no seu período de convivência com minha mãe, nunca tivesse sido suficientemente pequena para ser pisada. No momento, tinha quase 3 vezes a idade da minha mãe, mas ainda seria jovem quando minha mãe morresse de velhice. Entretanto, quando as duas se conheceram, Tigatoy estava entrando em um período de crescimento rápido, uma espécie de adolescência dos Tricks. Minha mãe era apenas uma criança, mas durante algum tempo elas se desenvolveram no mesmo ritmo e se tornaram grandes amigas. Tigatoy tinha até apresentado minha mãe ao homem que viria a ser meu pai. Meus pais, satisfeitos um com o outro, apesar da grande diferença de idade, se casaram na mesma época em que Tigatoy entrou para o negócio da família, política. Ela e minha mãe se viam cada vez com menos frequência. Mesmo assim, antes do nascimento de minha irmã mais velha, minha mãe prometeu a Tigatoy um dos seus filhos. Ela teria mesmo que dar um de nós. Preferia que fosse a Tigatoy do que a um estranho. Os anos se passaram. Tigatoy viajou e aumentou sua influência. Na época em que voltou a ver minha mãe para receber o que julgava ser uma recompensa justa por seu trabalho, a reserva era sua. Minha irmã mais velha gostou dela de imediato e queria ser a escolhida, mas eu estava para nascer, e Tigatoy gostou da ideia de escolher uma criança e participar de todas as fases do seu desenvolvimento. Pelo que me contaram, fui abraçada pela primeira vez pelos muitos membros de Tigatoy apenas 3 minutos depois de nascer. Alguns dias depois, recebi meu primeiro ovo para provar. Conto isso aos terráqueos quando me perguntam se já senti medo dela. E conto para os Tricks quando Tigatoy lhes oferece uma criança pequena, e eles, ansiosos e ignorantes, exigem um adolescente. Mesmo meu irmão, por alguma razão, sempre temeu os Tricks e jamais confiou neles,
provavelmente se adaptaria muito bem se tivesse sido adotado quando pequeno. Às vezes penso que teria sido melhor para ele. Olhei para ele estendido no chão do outro lado da sala, de olhos abertos, mas sem nada a ver, enquanto sonhava o sonho induzido pelo ovo. Apesar do que sentia pelos cliques, fazia questão da sua cota do ovo. Lien, você pode se levantar? Perguntou Tigatoy de repente. Para quê? Pensei que eu ia dormir. Depois, está acontecendo alguma coisa lá fora, disse Tigatoy recolhendo os membros. O quê? Levante-se, Lien. Minha mãe reconheceu o tom e levantou-se bem a tempo de evitar que Tigatoy a jogasse no chão. Tigatoy removeu seu corpo de 3 metros do sofá, dirigiu-se para a porta e saiu a toda velocidade. Tigatoy tinha ossos, costelas, uma longa espinha, um crânio, 2 ossos por membro. Entretanto, quando se movia daquela forma, contorcendo-se, jogando-se para a frente em uma queda controlada, pousando no chão já em movimento, parecia não só invertebrada, mas aquática, como se estivesse nadando no ar. Adorava vê-la em movimento. Dá uma paradinha aqui. Agora começa a ação. Vamos comentar Já aqui. temos perguntas aqui também. Eu não sei se é melhor a gente comentar ou então ler as perguntas antes. O que vocês acham? A gente pode ler as perguntas. Você quer ler aí? Pergunta do Carlos aí pra gente, Alice. Grande Carlinhos. Pergunta do Carlos Henrique Carvalho. Como superar o desafio da reprodução humana ser de um tipo só de corpo? Homens parindo seria interessante? Avanço tecnológico ao ponto de nulificar as distinções da biologia? Eita, Vou Maia. deixar as filósofas responderem primeiro. Massa. Achei que o Carlos estava escrevendo que não ia participar hoje. Massa, Carlos. Valeu por estar aí. A Octavia Butler fala que esse é o conto do homem grávido dela, né? Então, ela tentou pensar como seria construir um conto no qual um homem tivesse que se submeter a esse fardo reprodutivo, né? E aí eu acho muito curioso, porque, bem, talvez se fosse uma personagem feminina nesse conto, algumas coisas a gente talvez não entendesse, ou talvez não ficasse tão explícito, né? Justamente porque a gente está acostumado a associar o fardo reprodutivo às mulheres e a naturalizar a brutalidade do parto, a brutalidade, enfim, da violência obstétrica, né? Ou do que a reprodução traz, né? Do que a reprodução traz como bagagem. Mas essa pergunta do Carlos está chamando a atenção para uma outra parada, né? Falando sobre, sei lá, uma tecnofix para fazer com que a reprodução não seja mais somente feminina, né? Que pudesse expandir para os homens ou para outros arranjos. Tem 2 textos que eu acho que falam um pouco sobre isso. Eles não falam sobre dividir o fardo reprodutivo entre homens e mulheres, mas eles falam em suprimir o fardo reprodutivo dos corpos humanos. Shulamit Firestone, que é um texto teórico, em que ela pensa que a ectogênese, ou seja, a utilização de máquinas para a reprodução humana, seja a saída para o fim da hierarquia entre homens e mulheres, né? Então, a hierarquia entre homens e mulheres existe por causa do fardo reprodutivo. Então, se a gente fizer um tecnofix, fizer máquinas gestarem, acabou o problema, né? E tem um texto ficcional que também aborda essa questão, é mais ou menos da mesma época. É um livro chamado Woman on the Edge of Time, da autora Marge Pierce, que ela também pensa umas indústrias de bebês, né? Umas casas que tem umas máquinas que gestam os bebês. E aí depois o arranjo parental é todo diferenciado também, né? Você tem 3 mães, que podem ser homens ou mulheres, que vão cuidar dessas crianças até os 13 anos. Depois essas crianças estão soltas no mundo e viram adultos, né? 13 anos é a idade de se tornar adulto, arrumar um outro nome para si. Eu não sei se
Eu não sei se eu concordo com o diagnóstico da Firestone. Realmente ainda não sei se a reprodução é o pano de fundo para a hierarquia entre homens e mulheres nas nossas sociedades, né? Não sei. Então, se for, de repente, um Tecnofix, tipo aquele filme do Schwarzenegger, né, Júnior, pode ser uma saída, sei lá. Verdade. Então, só... Enrolei e não respondi, né? Vocês viram. É um talento que a gente tem que adquirir. Sobre essa questão aí que o Carlos, né, levantou aí na pergunta dele, eu acho que é interessante pensar que caso, né, considerando aí uma situação hipotética que pode ser que aconteça no nosso mundo empiricamente percebido como real, pode ser explorada em textos aí de ficção científica que a gente vem trabalhando. Na questão da mulher não ser mais a gestora da vida, né? Ou então essa função passar para o homem. Que isso vai muito além, não apenas, né, na questão aí da luta de gêneros, da dominação do masculino sobre o feminino, mas isso iria muito além dessa questão, principalmente se a gente pensar na formação desse ser infante. Porque muito do que ele percebe do mundo à volta dele, né, nos primeiros estágios de desenvolvimento, é através da mãe. Tem vários psicólogos, psicanalistas, biólogos que trabalham com isso, estudam isso já há algumas décadas, e isso já meio que está consumado na ciência. A criança, ela, por muito tempo, nas primeiras fases de desenvolvimento, ela percebe o mundo através da mãe. E ela percebe e ela se percebe, ela ganha a noção de identidade, né, de que ela é uma entidade separada da mãe, através dessa relação com ela, essa criança do mundo e de quem ela é nesse mundo. Então a gente teria que pensar uma nova geração com a psique totalmente diferente, formada a partir dos parâmetros de que essa criança ela é gerada por meios terceiros ou ela é gerada através do pai, né? E que mudanças isso traria ali na constituição dela. São possibilidades interessantes para a gente pensar aí. Se tiver algum entusiasta da ficção científica nos acompanhando hoje, eu lanço o desafio para explorar isso no seu próximo texto. Mas eu me lembrei, né, eu pensei em levantar essas considerações porque eu peço desculpas aqui porque a minha memória não é um recurso confiável, mas talvez pelas referências vocês ou alguém do chat aí possa nos ajudar. No mestrado, eu fiz uma disciplina sobre literatura de gênero e boa parte a gente trabalhou sobre algumas questões assim, a partir de textos curtos. E um dos textos que nós lemos, e eu não consigo lembrar o título, não consigo lembrar a autora, mas o ponto central do enredo era que o personagem, ele começa como um personagem masculino, ele é chamado, alguma coisa assim, por uma espécie de organização, seita feminina, em que a líder desse grupo, ela é quase como uma entidade arquetípica junguiana. Eu lembro que na descrição do conto ela é descrita nua, com vários seios, assim, alguma coisa assim. E acho que a Alice pegou a referência. Eva, né? Isso mesmo. Alice, obrigado. E o texto é interessante porque o sêmen, né, desse personagem vai ser extraído, ele vai passar por um processo de mudança completa de corpo, né, para se tornar uma mulher, e depois ele vai ser inseminado com o próprio sêmen, né, do período em que ele era uma entidade masculina. E o conto vai explorar, eu não lembro agora se é um conto, uma noveleta, mas o texto ele vai explorar várias questões dessa mudança de paradigma biológico e também a mudança de paradigma social e psicológico, né? Quando ele passa do homem provedor do sêmen para a mulher receptora desse sêmen que é dele mesmo. Então, assim, fica também
recomendação do texto, que é muito interessante. Fazer um comentáriozinho aqui, eu sei que a Bárbara quer falar também, mas eu compartilho do Bruno dessa preocupação, né? Como ele falou, da percepção inicial do ser humano ser através da mãe, e não seria só, né, você ficar ali do lado do útero artificial conversando com o feto, porque essa percepção é através de hormônios, né, internos que o feto vai receber no corpo da mãe, de, enfim, sinais nervosos também. E no corpo masculino, como o Carlos sugeriu aqui, seriam outros hormônios, enfim. A gente sabe como, em alguns casos, hormônios como testosterona vão alterar a formação de uma criança, né? Então tem as preocupações. Sobre o homem gerando, a gente já tem homens transgêneros que hoje têm filhos, né? Mas assim, um homem cis gerando, eu fico pensando às vezes se não é muita petulância, né? A gente pegar bilhões de anos de evolução, né? E falar, não gosto dessa forma como é, então eu vou alterar, vou fazer melhor do que a natureza fez, né? E isso cai um pouco no roteiro de vários contos e filmes de ficção, que é o ser humano querendo alterar a natureza, e na ficção normalmente não dá muito certo, né? Como a novela O Clone, grande clássico da televisão brasileira, que está sendo reprisado pela terceira vez no canal Nossa. Viva. Meu programa de todos os dias, 11 horas da noite, estou lá assistindo. Mas essa... tá recebendo, Bárbara? No canal Viva. Mas essa ideia de que o fardo reprodutivo tem a ver com essa hierarquia, né? Falando em hierarquia, que a Bárbara gosta de colocar no texto dela, quando eu li, eu só li a primeira parte do Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, me pareceu que ela concorda com essa ideia, né? De que essa hierarquia está muito relacionada à questão reprodutiva. E não só ela, né? Vários historiadores também. Mas, de qualquer forma, fica aí ao lado do Bruno, preocupado da gente começar, vamos alterar isso e aquilo, né? E vamos fazer melhor do que a natureza. Antes de começar, Alice, eu só queria dizer, lança braba. Depois tem umas perguntas interessantes lá no YouTube, e aí depois que você comentar, acho que tem muita coisa pra gente conversar a partir do que o Bruno e o Kaiser falaram, né? E aí depois a gente traz as perguntas, ok? Sobre a Beauvoir, essa autora que eu estava chamando a atenção, que é a Shulamit Firestone, ela é uma leitora de Beauvoir, né? E que é essa que propõe a ectogênese, né, como uma saída para a hierarquia de gênero. Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que aprender a lição básica do Octavio Butler aqui, que a gente não vai sair ileso dessas aventuras, né? Então é isso, né? O que a Firestone chama atenção é que para a hierarquia de gênero acabar, é uma nova psique mesmo que a gente precisa, né? Então, ela vai estar problematizando essa conexão necessária entre mãe e filho em termos de posse, né? A Marge Pierce também, no livro de ficção que eu estava chamando a atenção, ela também vai pensar nisso, né? Que a gente desenvolve relações que até poderiam ser chamadas de doentias quando a gente pensa os nossos filhos em termos de posse, né? E que é muito difícil quando você pare do seu próprio corpo uma pessoa não achar que ela é sua, né? E, assim, isso também é um elemento que me chama a atenção nesse trecho que a gente leu do conto, porque o trecho que o Kaiser começou a ler começa com a Lien falando, ele ainda é meu, né? Ele ainda é meu. E tem essa entrevista da Octavia Butler, que eu agora não vou lembrar qual é o livro que tá, mas depois eu posso passar, se for o caso, em que ela está rebatendo as ideias de que esse conto seja um conto sobre escravidão. E aí ela fala assim, não, esse conto não é um conto sobre escravidão. Aí na mesma resposta ela diz, normalmente as pessoas pensam em escravidão como
essa coisa que aconteceu nas Américas com a população negra, mas eu vou contar aqui um caso da minha vida. Aí ela conta esse caso, que é quando ela era criança, teve uma família que foi morar na casa de fundo da casa dela, um negócio assim, e tinha um pai e uma mãe que eram abusivos e batiam nas crianças, e ela ficava pensando, por que essas crianças não fogem? Por que essas crianças não vão, né? Mãe, por que você não faz alguma coisa? Por que você não faz alguma coisa para prender esse pai e essa mãe? E aí a mãe dela chama a atenção que, pô, como é que essas crianças vão sobreviver se elas fugirem, né? Então tem muito mais a ver com a sobrevivência e um controle muito íntimo do que com esquemas que a gente tem na nossa imaginação de como a opressão funciona. A opressão é muito mais íntima, ela é muito mais próxima, ela é muito mais sedutora, ela tem muito mais a ver com aquilo que a gente pensa que é inescapável, né? Então a gente pensa que a hierarquia de gênero é inescapável. É assim que a gente imagina que a humanidade existe desde sempre, né? Com as mulheres tendo o fardo da reprodução e por isso tem que ser cuidadas e dominadas ao mesmo tempo, né? Porque esse limite entre o ser cuidado e ser dominado, ele é muito tênue na nossa realidade e nos textos da Octavia Butler, né? Ela não vai fazer nada esquemático, ela vai botar a gente no meio do problema. E para a gente sentir isso de todos os lados. Ela não é maniqueísta. Não tem o alien malvado e o pobre coitado dos humanos. Isso fica ainda mais evidente na xenogênese, né? A gente está enredado no problema. Não respondi nada de novo, né? Só mais uma coisa. Eu anotei aqui nova psique e petulância, né? A petulância de transformar a nossa natureza. Ao mesmo tempo, tem umas autoras feministas, que são de um outro rolê que não é da Shulamit Firestone, que vão pensar que, voltando à ideia do homem grávido, que os homens estão o tempo todo querendo roubar a nossa força reprodutiva, né? Então, que isso é mais uma manobra patriarcal para acabar com o poder que as mulheres ainda têm, que é o poder reprodutivo. Eu estou mais com a Firestone nesse caso. Gente, eu vou, antes da Bárbara falar, vou mostrar aqui, que já que a gente comentou isso, né, de úteros artificiais, que de fato há a pesquisa, né, eu resgatei aqui uma imagens fortes, gente, de testes de útero artificial, né, tá aí para vocês, essas ovelhinhas crescendo no útero artificial. Não é algo muito bonito, né? E, enfim, imaginar um ser humano, né? Gente, vocês nunca viram Matrix? É verdade, Matrix. Mas aí a Bárbara falou que ia trazer umas perguntas aqui do YouTube. Não, deixa eu só fazer um comentário antes, claro. Em relação à sua fala e a do Bruno. Assim, de fato, Bruno, você falou dessa questão, né, da importância, assim, de como é que o bebê, né, a criança, ela vai perceber o mundo através da mãe, essa relação toda, né? Aí eu fiquei pensando no Lacan, estágio de espelho e tudo mais, mas como é que a própria nossa imago materna, né, ela é uma imago, né? Ela pode ser representada por uma figura que não é a mãe, de fato. E uma coisa que eu acho muito importante, que até apareceu lá no chat, com o Carlos falando, é que, assim, vários projetos filosóficos, eles propõem justamente pensar em outras organizações familiares, né, que é uma coisa que a Octavia Butler coloca o tempo inteiro, assim, né, nas obras dela, assim, pelo menos do que eu li, né, ela sempre está trabalhando com arranjos familiares que não são convencionais, não é uma família nuclear, tradição, família e propriedade, né, e, além disso, né, pensando na filosofia, principalmente na filosofia francesa dos anos 60, 70, a galera estava querendo muito pensar uma maneira diferente para a gente se organizar socialmente, que não seja pautada nessa edipianização da sociedade, né? É justamente esse trabalho do Deleuze e do Guattari no Antiédipo, né? Fugir do decalque edipianizador, que ele seria um dos fatores mais perigosos, né?
por transformar isso do jeito que vai dar margem a diversos sistemas políticos, tipo fascismo e tudo mais. Então, assim, eu fiz um resumo, assim, bem patético, tá, do Anti-Édipo, é um livro super complexo e cabuloso, mas, assim, essa tentativa de pensar um arranjo que não seja um familismo edipiano vai ser muito importante para a gente pensar novas organizações que não sejam pautadas na opressão e tudo mais, sabe? Então, às vezes eu acho que é importante sim a gente deixar de lado, não deixar de lado, claro, né? Mas pensar como é que a gente pode ir além, como é que a gente pode pensar outras organizações, como é que a gente pode pensar além do patriarcado e tudo mais. O diálogo com Freud também é importante para Firestone, né? A boa parte do texto dela é dialogando com Freud, com a ideia do Édipo, com essa conexão entre propriedade privada, e ela está pensando em duas coisas, né? No fim do capitalismo e no fim da opressão de gênero, né? E ela está conectando essas duas coisas. E aí o diálogo com Freud é um elemento importante aqui. Por isso que eu estava chamando a atenção, é uma nova psique mesmo, pelo menos essas mulheres estão pensando, né? A Margie Pearce e a Firestone. Bárbara, você quer comentar algo? Não, pode fazer. Aqui no YouTube, a Amanda, que costuma participar aqui, hoje não está aqui, disse que vê um vínculo entre essa discussão da reprodução com o debate do livro Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. Sim. E ela fala, pensando na Tigatoy como uma espécie de bruxa, em que a bruxa não pare, ela rouba criancinhas. Vocês querem comentar sobre isso? É bem legal, porque eu, a Alice, a Bianca, assim, e mais outros colegas nossos, a gente tinha um grupo de leitura, né, do Caliban e a Bruxa. E tem quanto tempo isso já? A gente tá velho, Alice, não sei mais. Ano passado ou ano retrasado? Retrasado. Bom, resumindo, a gente tinha esse grupo, né, e a gente realizou a leitura da Federici, assim, eu achei bem incrível, mas eu acho que a Alice tá mais afiada nesses temas. Comenta aí pra gente. Eu não sei se a Tigatoy é uma bruxa. Eu acho que a Tigatoy enfim, como eu estava chamando a atenção, né? Porque qual é um dos elementos importantes no Caliban e a Bruxa? Dentre outras coisas, né? Pensar a acumulação primitiva e a caça às bruxas em conexão, né? Então, pensar o quanto que a reprodução é central para o capital. É esse o elemento. Mas, ao mesmo tempo, ela está trazendo para a gente... ao mesmo tempo, não. Por isso, ela está trazendo para a gente um pouco da história de como a ciência da ginecologia foi se construindo, né? E a ciência da ginecologia, na verdade, da obstetrícia primeiro, foi se construindo a partir da caça às bruxas, né? A partir da bruxificação das parteiras. Porque a bruxificação das parteiras, bruxificar essas parteiras é garantir que as mulheres não têm mais autonomia sobre os próprios corpos e que elas não podem decidir, enfim, se vão abortar ou cometer um infanticídio, né? Elas são tornadas máquinas de parir para o capital. É mais ou menos isso que a Federici está trazendo, né? E a Tigatoy aqui me parece que é a obstetrícia, né? O controle da ciência médica sobre os corpos das mulheres. Nesse caso, nessa inversão de gênero que a Octavia Butler gosta de fazer, um controle alienígena sobre os corpos dos homens, né? Que vão ser usados como máquinas de gestar. Enfim, eu não falaria que a Tigatoy é uma bruxa, né? Porque, enfim, as bruxas são as mulheres que foram bruxificadas, né? As mulheres que estavam exercendo sua autonomia e um controle mais íntimo dos próprios corpos ou dos corpos umas das outras. É muito impactante lá no Caliban e a Bruxa quando ela fala sobre como a cena do parto foi vista como suspeita, porque era uma cena ali de várias mulheres, uma ajudando a outra, né? Aquela era uma cena feminina, uma cena de conexão entre mulheres. E isso, o surgimento da obstetrícia acabou com isso, né?
e depois a ginecologia surge como uma ciência para dar conta de reverter os problemas que a obstetrícia causou. Porque essa primeira geração de obstetras não entendiam sobre o parto e causaram mais problemas para as mulheres, mais problemas de saúde para as mulheres do que as parteiras faziam. Só que as parteiras, enfim, estavam em extinção. Sim. É interessante no final do conto, a gente não leu, mas que o Gun vai justamente argumentar sobre isso, né? Sobrever a cena do nascimento, que era importante que quem fosse o hospedeiro, né? Quem vai ter o ovo, a larva crescendo dentro de si, visse como era o nascimento, né? E a Tigatoy fala que não, os ciclos acham que isso é uma coisa íntima, não é para as pessoas ficarem vendo. No YouTube também o Carlos Carvalho continua advogando aqui pela alteração da natureza. Ele diz: o filho ter essa criação inicial pela mamãe e papai só faz com que ele seja edipianizado, castrado psicanaliticamente. Tá? Seria bem melhor ser criado por máquinas e não ser um frustrado futuramente. Não sei se a pessoa sendo criada por máquinas não seria frustrada também, né? O pessoal pode comentar que ele fez vários comentários, fala que a natureza é desigual. E aí, o perfil aqui, História do Audiovisual, nome do perfil, diz que a própria tecnologia não é essa tentativa de transformar a natureza. Eu mesmo, quando na aula de evolução, falo que a história da humanidade é uma luta contra a natureza, né? Mas acho que uma intervenção a esse nível, enfim, é um pouco mais polêmico do que você criar uma energia elétrica. Alice, você tá sem áudio. Eu sei. Eu tô aqui pensando se é mais, enfim, brutal, já que é a palavra, né? E também, assim, eu não sei em que medida, né? Se a técnica é alguma coisa que faz parte da nossa natureza ou não. Exatamente, Alice. Eu ia falar exatamente isso. Eu tenho uma problematização muito grande em relação a essa dicotomia natureza e cultura, né? Então, eu não acho que tenha como a gente pensar técnica como uma coisa que seja estranha à natureza, né? Para mim, a técnica, ela é inerente à natureza, assim. A gente pode ter... Tanto que a própria evolução a gente pode entender, né, como uma tecnologia da natureza. Assim como a gente pode também achar que outras tecnologias têm um caráter mais artificial, né? Por exemplo, de você colocar um homem cis para engravidar. Mas eu não gosto de pensar assim de maneira tão separada. Assim como eu também não gosto de pensar como seria sendo criada por máquinas, né? Eu vi um filme na Netflix, por sinal, esses dias. Não sei se vocês já viram, I Am Mother, né? Que eu achei bem tenso, assim. Esse filme é fera. Que fala justamente, né, de uma menina, mãe. E essa robô é uma... A internet tá ruim. É uma robô, né? E ela viveu a vida toda dentro de uma nave. E ela não... Acha que todo mundo, né, que o ambiente lá fora é inóspito, que não tem mais nenhum humano vivo. E ela descobre que tem. E ela fica nessa, eu fico aqui com a mãe, ou então eu vou lá fora e vejo o que tá acontecendo, né? Se a Alice quiser comentar um pouco aí, já que você viu o filme também. E tem essa imagem da... Ela vai articular essa imagem da suspeita da máquina, né? Que é uma imagem muito presente em vários contos de ficção científica, né? A máquina que, enfim, está colocando ela em risco, né? Em vez de ser a mãe acolhedora que ela achou durante a vida inteira que era, né? Mas aí também são conflitos muito, muito humanos, né? Um conflito com a mãe, assim, eu tenho que me libertar da minha mãe, né? Parece que não... Pelo menos nesse filme, parece que o cenário não mudou muito pelo fato dessa menina ser criada por uma máquina, né? A única diferença é que a mãe mudou. A aposta do Carlos nesse cenário se mostrou bem... Mas talvez seja só por falta de imaginação da roteirista ou do roteirista, né? Sei lá. Também é meio doido você pensar... Vai. Desculpa. Eu falo que a tecnologia sempre aparece mesmo, né? Com esse tipo, um caráter meio disruptor da ordem humana, sabe? Que sempre vem como uma ameaça. Ela nunca é entendida como parte da nossa ordem, assim.
Eu tenho uns problemas com isso. Pois é, o Asimov diz que uma das coisas que fazia com que ele escrevesse era justamente se contrapor a essa imagem da máquina como perigo, né? Do robô como alguma coisa perigosa. Ele tentava pensar de outra forma, né? Só que aí, enfim, parece que ele pensa muito mais em termos de subserviência da máquina aos humanos, né? Também é outra questão. Agora, sobre essa questão natureza e cultura que a gente estava chamando a atenção... Oi, Bruna. Desculpa, Alice, eu te interrompi. Pode continuar, depois eu falo. Não, sobre essa questão de natureza e cultura, ou natureza e técnica, né? Acho que a xenogênese bagunça ainda mais o coreto dessa discussão, né? Porque para fazer um jabá do livro, lá você tem uma experimentação de pensamento muito louca, né? Porque esses aliens têm naves que não são máquinas. São grandes, sei lá, grandes formas de vida alienígenas que servem para viajar entre os planetas, né? Servem para viagem espacial. Então, eles não têm máquina alguma. As casas dele são casas inteligentes, mas são seres vivos, né? Então, a técnica é natural, né? Eu acho que isso é uma coisa muito da autora aqui, de bagunçar esse coreto, né? Só para aproveitar essa discussão que a gente estava tendo sobre a questão do dualismo, né, e de que nem sempre a gente problematiza, eu lembrei de um exemplo aqui, com base no que a Alice resgatou do Asimov, de que a gente não tem necessariamente um cenário, a princípio, né, a gente não tem necessariamente o cenário do humano bonzinho e da máquina malvada. E aí eu deixo a sugestão também para série de animações muito boas, pelo menos no meu entendimento, que é a Animatrix. E as duas animações que eles fizeram explicando a origem daquele cenário que é apresentado para a gente na trilogia dos filmes. E é bem interessante quando você vê que nesse princípio havia uma inversão de papéis, né, em que a máquina não era aquela entidade freudiana, castradora e dominadora e extremamente objetiva. É bem interessante ver esse outro lado nas animações. Eu queria só fazer um comentário e deixar a sugestão aí. Eu não conheço essa série, vou procurar. Fiz até um post-it aqui para eu assistir. Gente, tem mais uns minutinhos. A gente não vai terminar o conto hoje, né? A gente pode ler mais um pouquinho e aí fazer os comentários finais? Ou vocês Acho querem... que pode ser. Vou botar aqui novamente. Aqui, né? Deixei minha irmã e fui atrás dela. Embora não me sentisse muito firme das pernas. Teria sido melhor sentar-me e sonhar. Melhor ainda encontrar uma garota e compartilhar um sonho acordado com ela. Na época em que os Tlicks nos consideravam pouco mais do que grandes animais de sangue quente, costumavam colocar muitos de nós na mesma gaiola, homens e mulheres, e nos dar ovos para comer. Dessa forma, asseguravam uma nova geração, estivéssemos ou não dispostos a procriar. Nossa sorte foi que essa prática não durou muito. Em algumas gerações, nós seríamos pouco mais do que grandes animais de sangue quente. Mantenha a porta aberta, Gun, disse Tigatoy, e diga à família para ficar onde está. Quem é? Perguntei. Um Entlick. Encolhi-me contra a porta. Aqui, sozinho? Devia estar tentando chegar a uma caixa de comunicação. Carregou o homem para dentro, inconsciente, dobrado como um casaco por cima de alguns de seus membros. Parecia jovem. Da idade do meu irmão, talvez. E era muito magro. O que Tigatoy chamaria de perigosamente magro. Gun, vá até a caixa de comunicação, disse ela. Colocou o homem no chão e começou a despi-lo. Eu fiquei onde estava. Depois de um momento, ela levantou os olhos. Sua súbita imobilidade era sinal de profunda impaciência. Mãe de Ki, disse eu. Prefiro ficar. Talvez possa ajudar em alguma coisa.
Ela continuou o que estava fazendo, levantando o homem e tirando a camisa dele pela cabeça. É melhor você não ver isso, disse. Vai ser desagradável. Não posso ajudar esse homem da forma que o seu Tlick poderia. Eu sei. Mesmo assim, mãe de Ki. Ele não vai servir para nada aqui. Pelo menos estou disposto a tentar. Ela olhou para meu irmão, mais velho, maior, mais forte, certamente mais capaz de ajudá-la. Estava se sentando agora, apoiando-se na parede, olhando para o homem no chão com medo e repulsa indisfarçáveis. Mesmo ela podia perceber que seria inútil contar com a ajuda de Ki. Vá aqui, ordenou. Ele não discutiu. Levantou-se, cambaleou ligeiramente e depois firmou o corpo. O susto o ajudara a ficar sóbrio. O nome desse homem é Bran Lomas, disse Tigatoy para ele, lendo na faixa que o homem tinha no braço. Apalpei a faixa no meu braço em solidariedade. Ele precisa de... Esse nome é terrível de ler. Ele precisa de Chicote Gifté. Está ouvindo? Bran Lomas Chicote Gifté, repetiu meu irmão. Estou indo. Contornou o corpo de Lomas e saiu da casa. Lomas começou a recuperar a consciência. A princípio, limitou-se a gemer e agarrar espasmodicamente um par de membros de Tigatoy. Minha irmã mais moça, acordando afinal do sonho induzido pelo ovo, aproximou-se para observá-lo, mas minha mãe a puxou para trás. Tigatoy removeu os sapatos do homem e depois as suas calças, deixando o tempo todo que ele segurasse 2 dos seus membros. Com exceção dos últimos da parte traseira, todos os seus membros eram igualmente destros. Não quero ouvir protestos dessa vez, Gun, avisou ela. Retesei-me. O que quer que eu faça? Saia e mate um animal, que tenha pelo menos metade do seu tamanho. Matar? Mas eu nunca... Ela me deu um empurrão tão forte que caí no chão. Sua cauda era uma arma eficiente, mesmo quando o ferrão não estava exposto. Vou parar aqui para não acabar. A gente tem mais 4 minutinhos só. Antes que vocês falem qualquer coisa, gente, queria agradecer a presença da Alice aqui hoje. Foi muito enriquecedora para o nosso encontro. Agradecer também ao Kaiser e ao Bruno, né, que estão sempre aqui com a gente. Agora, se vocês quiserem comentar nesses últimos minutinhos, gente. Eu queria fazer só uma observação, que eu acho que vai ser mais pergunta do que observação. Eu achei interessante, mas não encontrei nada que comprovasse isso, os nomes, principalmente os nomes das alienígenas, eles têm uma estrutura linguística muito parecida com alguns dialetos de raiz africana. Eu queria perguntar para a Bárbara e para a Alice se é coincidente, se é proposital, se tem alguma coisa que confirme essa equiparação linguística aí no ponto. Aqueles idiomas com cliques, né? Olha, a Octavia Butler fala um pouco sobre a utilização principalmente do Yorubá, né, nos seus livros. E ela, enfim, consultava, ela diz que a primeira coisa que ela precisa numa história é saber como ela termina e o nome dos personagens. O nome é fundamental, então ela escolhe os nomes para pensar e ela, enfim, consultava dicionários de nomes. E o estudo do Yorubá e provavelmente de outras línguas africanas era bastante importante para a autora, né? E talvez aquela que vai fazer um chute daqueles, talvez nesse esforço de pensar uma ancestralidade também, né? De pensar como a ancestralidade é importante, ou seja, como é importante olhar para a ancestralidade para poder imaginar um futuro, né? Não sei, mas aí é um chute, tá? Uma pegada bem afrofuturista essa, né? Eu acho que é um chute ótimo, assim. Se não for verdadeiro, eu gosto de pensar que seja. A gente parou no ponto um pouquinho antes do trem, que é mais sinistro, né? Mas foi, né? Alice, mas se você quer participar do próximo também, tá super convidado. Sim, semana que vem no mesmo horário. Essa questão dos nomes, só comentando aqui rapidinho, é interessante. Ontem eu estava relendo o conto com a minha companheira, Ana, e ela chamou a atenção a isso dos nomes, né? Foi procurar significado juntos. E o irmão, por exemplo, Kim, é um nome que a gente achou uma origem celta, na verdade, do nome,
que significa o conselheiro, o sábio, né? E no conto ele vai ter esse irmão que tem uma função de dar um conselho, né? Então a gente reparou, a Amanda reparou que tem um cuidado muito grande nessa escolha dos nomes dos personagens, realmente, como a Alice falou, né? Massa. Muito massa. Pessoal, a gente chegou... Chegou no nosso horário. Vou deixar a Alice fazer um comentários finais antes da gente encerrar, porque a gente precisa liberar o canal aqui para o próximo programa. Massa. Obrigada, gente, por me convidar. Foi muito bacana estar aqui trocando ideia com vocês. Enfim, falar sobre a Octavia Butler é sempre massa. E o ambiente foi muito bacana. Eu estava super nervosa, mas foi muito tranquilo. Eu não sei o que eu posso comentar de palavras finais, mas talvez o que a autora diz, né? Ela diz sobre esse conto. Esse conto é uma história de amor e um conto brutal sobre sobrevivência. O que é que os humanos têm que fazer para se manter vivos, né? Para sobreviver. Esse encontro vai ser um encontro que vai mudar todo mundo, né? Eu vou bater nessa tecla de novo. A mudança é uma categoria central para essa autora, né? A transformação. E, enfim, é isso. Sei lá. Obrigada, Alice. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente hoje também, que vai assistir, que mandou perguntas. Foi bem interativo o nosso chat hoje, bem legal. E tchau para todo mundo, gente. Esperamos vocês quarta que vem, no mesmo horário, no mesmo canal. Isso. Beijinhos para todos. Deem um curtir, se inscrevam, né? Apertem no sininho. No sininho. Muito massa. Tchau, gente.